Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tata Camochinzila, mestre de Quimbanda Nagô, alufá de Quimbanda Mussurumim e feiticeiro da Quimbanda Malê. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, voltando depois de uma semana, após fazermos todas as festas aqui da Cova de Cipriano Feiticeiro, vamos retomar os nossos estudos. Como sempre, vamos aos recados preliminares. Você já adquiriu o Daimonium Volume 3? Olha como é que a capa ficou bonita. Essa capa é feita por uma artista, a Luciana Lupe Vasconcelos. Ela que faz as capas do meu livro, dos meus livros. Então, desde o Daimonium Volume 2, ela que tem feito as capas dos livros. É muito bem feito, ficou muito bonito. Esse cara aí no meio sou eu, no meio de um monte de demônios, bem lá no meio do inferno. Outro dia um rapaz comentou assim, debaixo de uma postagem minha lá no Instagram, né? No nosso perfil Cova de Cipriano, onde a gente coloca vídeos dos nossos rituais. E aí o cara falou assim: tomara que todos vocês vão para o quinto dos infernos. E eu respondi assim: axé, é para lá mesmo que todos nós queremos ir. Nosso culto é catabático. Nós vamos para as profundezas do submundo. Meus irmãos, o site está goeteia.com.br, está atualizado com fotos dos últimos rituais. Incluí a página do Wanga, que também já está disponível, que é a continuação do Daimonium Volume 3. Como eu falei para vocês no último vídeo, para editar esse livro do jeito que ele está com 700 páginas, eu tive que tirar um monte de seções do livro. Eu fui montando capítulos e, para dar mais embasamento aos capítulos, eu fui fazendo subcapítulos, seções dentro do capítulo. Todas essas seções eu tive que tirar. Eu só deixei uma que era muito importante aqui no capítulo 14, a Cabalá Francesa. Então eu deixei uma subseção, foi a única que deu para deixar, feitiçaria tradicional brasileira. Para muitas pessoas, fundamentalmente aquelas pessoas que vêm de uma educação magística dentro da cultura afro-brasileira, esse será o melhor capítulo do livro, porque é onde eu explico a comunicação com o Exu através de um tripé fundamental. Primeiro, utilização de oráculo. Segundo, a cozinha de Exu, você saber cozinhar para Exu. E terceiro, a magia de Exu, você saber trabalhar dentro da linha de trabalho do Exu. Esses três pontos fundamentais são explorados nessa obra Daimonium Volume 3. Efetivamente, esses são os três passos fundamentais de um adepto de Quimbanda. Primeiro, você aprende a se comunicar bem com seu Exu através do oráculo. Depois você aprende a oferendar para o Exu, cozinhando para ele, sabendo a culinária da linha de trabalho dele. E terceiro, sabendo fazer a magia da linha de trabalho dele. E a gente pode entrar nesse tema, e esse é muito profundo. E não deu tempo no livro de me aprofundar em cada um dessas etapas. Elas não devem ser compreendidas como etapas separadas, mas todas juntas. Você se comunica com Exu dentro desse contexto do oráculo, das oferendas e das magias e das mirongas que você faz com Exu. Nesse livro eu estou explorando mais a questão da culinária de Exu e a magia da linha de trabalho do Exu.
Então, nessa sessão sobre a feitiçaria tradicional brasileira, eu explico que o padê, a comida tradicional que nós oferecemos para Exu, dentro da Quimbanda, é um sistema de magia. Ou seja, com o padê, o prato tradicional de Exu, você pode abrir caminhos, você pode fechar caminhos, você pode unir pessoas, você pode destruir a relação, a união de pessoas, você pode amaldiçoar, você pode curar, você pode tirar obsessores, você pode afundar obsessores. Então, com a prática do padê, você saber cozinhar para Exu, você pode fazer isso tudo. No livro, eu explico que isso as pessoas têm até dificuldade de entender. Eu explico que cada padê que você formula é uma equação mágica e dessa equação mágica deriva um espírito, uma assinatura astral, um servidor. E as pessoas têm dificuldade em compreender isso no contexto da Quimbanda, porque quando nós utilizamos hoje esse termo espírito servidor ou simplesmente servidor, as pessoas costumam fazer uma conexão com a magia do caos. Meus irmãos, a magia do caos se apoderou desse termo. Esse termo não nasceu com a magia do caos. Ele já é muito mais antigo dentro da tradição da magia. A magia do caos apenas se apoderou dele. E aí, quando a gente fala de espíritos servidores, todo mundo conecta isso à magia do caos. Mas não tem nada a ver. Dentro da tradição da magia, qualquer espírito que trabalha com o mago é servidor. Entende? Qualquer espírito é servidor. E não importa a natureza dele, ele pode ser alma, ele pode ser encantado da natureza, ou ele pode ser até artificial, um espírito artificial. E essa é a qualidade dos espíritos formulados a partir dos padês. São espíritos artificiais que têm tempo de existência. Então, quando você cozinha para Exu, quando você faz um padê, a depender da natureza, dos componentes que você coloca dentro desse padê, a depender da forração, que é muito importante neste padê, você vai gerar uma assinatura mágica, e essa assinatura mágica que o seu Exu vai pegar e vai levar lá na alma do mundo, lá no corpo de Maioral. Então, na medida em que você renova essa assinatura mágica, trocando o padê, você fez o padê, ele tem um tempo de vida útil, você troca esse padê, mantém a atenção mágica e o Exu continua, permanece mantendo essa tensão mágica que você produziu através desse espírito, através dessa assinatura astral, levando lá na alma do mundo. Então, nesse capítulo Feitiçaria Tradicional Brasileira, eu explico a dinâmica desse processo. E eu venho fazendo listas de elementos que são utilizados nos padês. Então, você utiliza a farinha de milho para abrir caminhos. Você utiliza a farinha de mandioca para trazer firmeza, para trazer pé no chão, estabilidade. Então, os componentes que você vai utilizando no padê, as bebidas diferentes que você vai utilizando no padê, vão criando um espírito, uma assinatura mágica que vai ser levada pelo Exu lá para o corpo de Maioral. E aí nesse capítulo eu venho listando alguns elementos, favas, folhas, carnes, grãos diversos que você pode utilizar para construir efetivamente um padê dentro dessa ideia de sistema de magia. Você sabia que existe padê com criolina?
Você sabia que existe padê com óleo queimado de carro? Você sabia que existe padê com querosene? Então, esses padês e muitos outros, uma infinidade de padês, podem ser utilizados para vários objetivos na magia. E qual a importância disso? A importância é que você vê, geralmente, fórmulas de bolo e você aprende apenas padê simples com fórmulas de bolo, como fórmulas de bolo para oferecer para o seu Exu. Então você vai em alguma casa de axé e você descobre que um determinado padê é bom para o seu Exu. E você começa a repetir aquele padê ad infinitum para o seu Exu toda sexta-feira ou toda segunda-feira, o dia que você reverencia o seu Exu. E aí você trabalha sempre com esse padê como uma oferenda, sem entender que você tem um mundo de coisas que você pode conquistar apenas sabendo fazer um padê. Então, este capítulo, ele vai fundo nessa história de você efetivamente saber construir um padê que atenda aos seus objetivos mágicos. Porque na Quimbanda, repetindo, padê se trata de um sistema de magia. Nesse capítulo também explico como funciona a dinâmica da simpatia na Quimbanda, ou seja, as correspondências entre os elementos, como essas correspondências agem e esses elementos são utilizados dentro da Quimbanda na composição de padês, na composição dos assentamentos, na composição dos feitiços, das estátuas animadas. Então, eu vou fundo nessa questão da simpatia, demonstrando como que essa ideia antiga da magia reside dentro da Quimbanda e é fundamental na magia da Quimbanda para que a magia da Quimbanda funcione. Na magia moderna, o que nós conhecemos como simpatia, que vem desde o mundo antigo, essa técnica, esse entendimento do cosmos relacionado, tudo tem simpatia, tudo tem convergência, todos os elementos que existem no reino da geração têm simpatia, ressonância com forças cósmicas. E a manipulação desses elementos materiais te capacita a manipular essas forças cósmicas. Você faz isso através da simpatia. Na magia moderna, a simpatia ganhou o nome de correspondências. Então, existem inúmeras tabelas que a magia moderna vai fazendo, estabelecendo correspondências mágicas que você pode utilizar no seu ritual. Então, a base das correspondências mágicas na magia moderna é a simpatia dos antigos filósofos. E isso é muito importante dentro da Quimbanda, faz parte da equação mágica da Quimbanda, sem a qual ela não funciona. Então você começa a perceber que dentro da Quimbanda existem elementos que convergem com o pensamento da magia, ou pensamento mágico, religioso do homem do mundo antigo. E nós vamos fundo nessas ideias nesse livro Daemônio. Tenho certeza que você vai gostar muito. E a linha de trabalho de Exu, a magia de Exu, como uma das forças desse tripé, comunicação através do oráculo, cozinha e a magia de Exu, eu trato no final do livro, onde eu abordo a questão dos demônios trabalhando junto com os Exus. Ali é passado uma firmeza, um padê, o ponto riscado que você faz para acessar essa força mágica. Então, é um trabalho introdutório sobre isso. Na medida em que você Jambrico tinha razão. Na medida em que você se aprofunda com o seu Exu, você vai entendendo melhor essa questão das correspondências mágicas, da simpatia, vai sabendo trabalhar dentro da linha do Exu, quando utilizar um ingrediente, quando tirar um ingrediente,
Porque o feitio de um feitiço, o feitio de uma oferenda, é um trabalho de alquimia. Você precisa ser um alquimista, você precisa entender de manipulação energética para montar o seu trabalho. Então, a depender daquilo que você está fazendo, do objetivo que você está querendo conquistar, determinada substância tem que entrar no início do feitiço. Determinada substância tem que ir só no final do feitiço. Você aprende esse tipo de coisa de lábios ouvidos com o seu tata de quimbanda e também do próprio Exu através da sua interação, através do seu desenvolvimento mediúnico e assimilação das forças e das virtudes do Exu dentro da sua alma. Eu espero que a gente consiga falar disso ainda hoje aqui, respondendo algumas perguntas. Se não, a gente deixa para o próximo. Então, esse livro vai tratar desses temas fundamentais dentro desse capítulo, a feitiçaria tradicional brasileira. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. E na medida em que vocês forem estudando, vocês vão me perguntando aqui e eu vou respondendo vocês. Eu tenho essa prática, todo o meu material que está disponível e vocês estudam, quem tem dúvida pode chegar perto de mim e perguntar. Eu só respondo quem estuda o material. Muito bem, então o site goeteia.com.br já está atualizado com a página do Anga, onde você pode clicar, vou deixar aqui, e você pode ter a resenha do livro e também do Daimônio. Esses dois livros, eles são irmãos. Um não faz sentido sem o outro. Então, para você entender efetivamente tudo aquilo que eu quero passar no Anga, O Segredo do Diabo, você tem que ler primeiro o Daimônio, volume 3, certo? Um é complemento do outro. Você já começou a me seguir lá no Instagram? No Instagram eu coloco foto dos nossos rituais, eu faço vídeos diários. Ultimamente eu tenho colocado os vídeos que eu coloco aqui no YouTube, mas originalmente a maioria dos meus vídeos lá ou são vídeos derivados da mentoria que eu faço com as pessoas ou de caixa de perguntas que eu abro. Então, se você gosta do que eu falo aqui, considera me seguir lá no Instagram. E, por favor, faz um comentário aí debaixo do vídeo, dá um like aqui para mim, compartilha esse vídeo para você me ajudar nesse trabalho aqui. Então agora eu vou passar para algumas perguntas que são derivadas dos vídeos anteriores, principalmente aqueles sobre mediunidade. Tem várias perguntas aqui sobre a questão da mediunidade que são interessantes, que eu quero abordar nesse vídeo e nos vídeos posteriores. Mas antes, eu quero responder essa pergunta aqui. O rapaz me perguntou: por que maratonar o seu material um ano antes de fazer a consulta para iniciação? Essa pergunta aqui, ela depende de uma resposta técnica. Como eu escrevo melhor do que eu falo, eu escrevi. Então eu vou ler a resposta e vou comentar. Vamos lá. Resposta. Continuando a pergunta, né? Você não acha que está dificultando as coisas para quem quer conhecer a Quimbanda? Certo? Então a pessoa perguntou por que precisa maratonar o meu material e por que eu faço isso se eu posso estar dificultando as coisas. Vamos lá, resposta. Não, eu não sou um facilitador de acesso à Quimbanda, porque a Quimbanda não é acessível facilmente. Eu sou um canal de acesso à Quimbanda e o acesso, efetivamente, depende de muitos fatores, como ser aceito pelo chefe Império Maioral, mostrar-se merecedor de receber a transmissão da Quimbanda, conquistar a confiança de um mestre de Quimbanda, possuir a imperativa vontade e continuidade de propósito, comportar-se como um homem diante das dificuldades da vida, problemas interpessoais, etc. Em última análise,
Veja com o copo cheio. Meu material, vídeos, revistas, artigos e livros constituem um curso gratuito e profundo sobre a Quimbanda. É uma preparação intelectual para a iniciação. É um axé que Exu Pantera Negra te disponibiliza gratuitamente, só pelo fato de você ser pactuado com o espírito do interesse. Vamos lá. Comentar essa primeira parte aqui, ó. Eu não sou um facilitador de acesso à Quimbanda, porque a Quimbanda não é acessível facilmente. Meus irmãos, eu venho do ocultismo. Durante anos, eu entrei em ordens, em grupos esotéricos, que prometiam as chaves dos mistérios, que prometiam ensinar as chaves ou segredos do universo, que prometiam ensinar o segredo da magia. Por anos a fio, por mais de 20 anos, eu entrei e saí dessas ordens, dessas organizações mágicas, destes grupos, e não aprendi nada disso. Efetivamente, eu não aprendi nada disso. Eu só fui aprender isso de verdade dentro da Quimbanda. Eu só fui de verdade aprender o segredo da magia dentro da Quimbanda. Eu tive uma caminhada longa de busca para chegar dentro da Quimbanda e encontrar o segredo, e este segredo mudar a minha visão de mundo, e este segredo mudar a minha prática da magia e transformar completamente a minha realidade. Você acha de verdade que eu estou interessado em facilitar o acesso a este segredo? Não, não estou. Entende? Eu não sou um facilitador. Me veja como um guardião do conhecimento. Me veja como um porteiro para que você entre na Quimbanda. E eu não tenho que facilitar as coisas para você. É você que tem que merecer receber a Quimbanda. Eu não tenho que facilitar para você. É você que precisa ser aceito pelo chefe Império Maioral. Eu não tenho que facilitar isso para você. Entende? Veja bem, eu gravo vídeos, eu escrevo textos, eu disponibilizo uma revista digital gratuita, tudo isso gratuitamente. Você pode entender que isso é um tipo de facilitação que eu estou te dando. Entenda assim, dessa maneira, entende? E aí você vai enxergar com um copo cheio. É uma preparação intelectual para que você, quando pisar na Quimbanda, esteja intelectualmente preparado para o que virá. Entende? Nós vivemos num mundo ansioso. Todas as pessoas chegam, a maioria das pessoas chegam aqui perguntando sobre iniciação, como se iniciação fosse uma geladeira que você comprasse nas Casas Bahia. E não é. Entende? Todas essas pessoas que chegam com essa abordagem são impiedosamente maltratadas. Não tenho paciência com esse tipo de consciência profana e pueril. Iniciação não é uma geladeira. Iniciação não é uma televisão. Entende? Você tem que ter uma boa abordagem. Você tem que ser homem para abordar o tema comigo de forma educada e respeitosa. A maioria das pessoas mandam mensagem para mim dizendo assim: bom dia, quanto que é a iniciação? A depender do dia, para não ser mal educado, eu nem respondo. Mas a depender do dia, se eu acordar pistola com o cosmos, eu vou ser muito mal educado com uma pessoa que me manda esse tipo de mensagem. E não tenho melindres para falar sobre isso. Sou mal educado mesmo, porque se o sujeito trata aquilo que é mais sagrado para mim como uma geladeira, não espere boas coisas de mim, porque eu não sou um garoto bonzinho, tá bom? Não espere uma boa educação de mim, porque eu não sou um garoto, eu não sou um bom moço, vamos dizer assim.
Se você trata aquilo que, para mim, é a coisa mais sagrada do mundo, que é a arte que eu pratico, que é a Quimbanda, que é o culto de Exu, como um produto, cara, você vai tomar uma lapada que você vai ficar até torto. Entende? Então eu não sou obrigado a facilitar as coisas. É você que precisa merecer a Quimbanda. Quimbanda é uma arte. É você que precisa merecer, receber essa transmissão. Então, quando eu te ofereço um material de estudo gratuitamente para que você se prepare, é para que eu possa ter, dentro da cova de Cipriano, indivíduos iniciados que verdadeiramente entendem o processo iniciático e não profano do culto de Exu. Ok? Vamos lá. Como ocorre a assimilação dos poderes de Exu? Como o Exu transfere seu poder ao médium? Meus irmãos, a cultura afro-brasileira desenvolveu um campo semântico muito pobre para descrever os fenômenos e processos mediúnicos. Então, eu nunca me baseio nas definições criadas pela cultura afro-brasileira, principalmente aquelas derivadas do espiritismo de Allan Kardec, que propôs no Brasil a maioria dos termos semânticos para definir os processos psíquicos, psiúrgicos, mediúnicos, pelos quais os médiums têm experiências. Eu não gosto desse campo semântico, então eu busco essas respostas sempre nos filósofos da antiguidade, principalmente no platonismo teúrgico da antiguidade. Lá, esses filósofos se especializaram em desenvolver um campo semântico muito mais rico e muito mais técnico sobre os fenômenos mediúnicos. Então eu sempre vou nesses caras, eu sempre vou me debruçar sobre os ombros de gigantes e não sobre os ombros de anões. Então, eu falo alguns termos que, se você efetivamente não conhece esse campo semântico desses filósofos da antiguidade, você pode ficar um pouco perdido. Mas eu sempre estou repetindo esses termos e o significado deles na minha literatura. Então, se você estuda os meus artigos, a revista, os livros, você entende o que eu falo aqui efetivamente. Muito bem, vamos lá. A razão áurea da alma. A alma se alimenta de tudo o que vê. Veja bem, meus irmãos. A alma, ela é suportada por um veículo que nós chamamos de veículo psicossomático da alma. O quema pneuma, que Jâmblico definiu. É esse oquema pneuma, veículo pneumático da alma, que conecta a alma ao corpo físico. Então existe o corpo físico e existe a alma. A alma precisa entrar no corpo físico para que o corpo físico se anime e consiga viver no reino da geração. O que estabelece essa conexão entre a alma e o corpo físico é o oquema pneuma, o veículo pneumático da alma. Esse veículo pneumático da alma tem a mesma forma da alma. A alma, ela sempre é representada por esses filósofos como se fosse ovoide. E esse veículo pneumático, ele envolve
a alma, dentro dessa mesma razão áurea. A razão áurea, dessa forma ovoide, é conhecida como razão áurea universal. É uma equação matemática dita universal porque ela existe em todas as coisas. Veja bem, é essa equação matemática, é essa razão áurea que possibilita, preste atenção nisso, a entrada de força vital dentro dos corpos. Então nós temos, recapitulando, nós temos o veículo pneumático da alma, que conecta a alma ao corpo. A alma e o seu veículo pneumático, eles têm uma razão áurea universal, através do qual todas as coisas são alimentadas por energia vital no cosmos. Tudo que recebe vida do cosmos recebe vida por meio desta razão áurea. É esta razão áurea que possibilita a entrada da força vital em todos os corpos existentes. Então, eu estou falando de animais, eu estou falando de plantas, de pedras, etc. Tudo que contém vida recebe essa vida por meio da razão áurea universal. Agora há pouco, eu falei sobre a simpatia, a correspondência mágica energética que existem entre objetos físicos e forças cósmicas. O que possibilita esta conexão entre os objetos físicos e as forças cósmicas é justamente a razão áurea que existe dentro destes elementos. Então, a razão áurea existe em absolutamente tudo no cosmos. E é ela a razão pelo qual o cosmos se alimenta, todos os elementos do cosmos se alimentam de força cósmica. Plotino já havia dito que a alma se alimenta de tudo que vê. Justamente pelo fato de a alma ter essa forma ovoide, é que possibilita que ela assimile tudo aquilo que ela entra em contato. Então, se a sua alma está entrando em contato com uma divindade, ela vai receber as virtudes desta divindade pelo simples fato da alma dela ter esta razão áurea, que é a mesma razão áurea do ovo. Vocês, que são da cultura afro-brasileira, já viram inúmeros ebós ou feitiços onde se utiliza ovo para retirar energia negativa das pessoas. A jogum da pessoa, você passa o ovo na pessoa e depois despacha o ovo. Ou quebra o ovo, joga no bueiro, onde for. O que possibilita o ovo sugar esse ajogum que está na pessoa para dentro dele é a razão áurea dele. A mesma razão áurea da sua alma. A sua alma se alimenta de tudo que ela vê, de tudo que ela toca. Na medida em que você tem mais experiência com o seu Exu, na medida em que você tem mais interação com o seu Exu, mais conexão, mais contato com o seu Exu, com sua pombagira, ou qualquer divindade que você cultue, você começa a receber as virtudes dessa divindade pelo simples fato da sua alma comer, da sua alma se alimentar de tudo que ela toca. Então, se você só anda com pessoas que não têm nada a ver, pessoas que... execráveis, vamos falar assim. Se você anda com pessoas execráveis, você vai se tornar uma pessoa execrável. Se você anda com pessoas que têm honra, você vai acabar se tornando uma pessoa de honra,
Por quê? Porque a alma se alimenta, irmão. Você vai recebendo na sua alma as virtudes e os vícios que a sua alma entra em contato. Entende? Então é por isso que geralmente quando um homem gordinho casa com uma magrinha, muito provavelmente, a depender de cada um, ou ele vai emagrecer ou ela vai engordar. Uma das duas coisas vai acontecer. Porque a alma se alimenta. Então essa é uma das razões pelas quais você recebe os poderes do Exu, as virtudes do Exu dentro da sua alma. E essa é uma razão natural, porque toda alma se alimenta daquilo que vê. Muito bem. B. A indução da luz. Técnicas de deificação como divinação, sacrifício e oração. Duas coisas preliminares para falar aqui sobre isso. Nos últimos vídeos sobre mediunidade, eu disse que a incorporação consciente tem um papel fundamental na deificação da alma. E fiz até uma citação do Jâmblico. Guarda essa informação. Segundo, eu também falei que a oração é um dos melhores veículos para que você purifique a alma e atraia a força da divindade para dentro da sua alma. Então, ponto 1 e ponto 2. Ponto 1. Na incorporação consciente, eu havia falado para vocês que a imaginação é muito importante, porque ela vai construir a imagem que a forma arquetípica da divindade vai assumir. Certo? A construção desta imagem para a forma arquetípica da divindade assumir, os teurgos e os magos da antiguidade chamavam de indução da luz. Você conscientemente está criando uma imagem que será possuída por uma divindade e através desta possessão da imagem, a divindade lhe cederá suas virtudes, lhe cederá seus poderes. Depois a gente pode gravar um vídeo só sobre isso, porque esse tema é incrível, a gente falar mais sobre ele. Aqui eu só vou dar uma pontadinha. Então, através desta formulação dessa imagem, é possível a divindade acessar essa imagem, assumir essa imagem, a forma arquetípica, assumir essa imagem e lhe transmitir os seus poderes. Agora, outras práticas como o sacrifício, como eu falei lá naqueles vídeos sobre o sacrifício, a divinação, que efetivamente eu expliquei, é a incorporação onde a entidade vai servir de oráculo, é uma incorporação inconsciente, onde a entidade vai servir de oráculo para efetivamente dizer, acessar campos de destino, e a oração. A oração vai purificar o oxema pneuma, o quema pneuma, o veículo pneumático da alma, para que, uma vez que ele está refinado, ele consegue receber da divindade melhor as suas virtudes. Então, esses são alguns pontos pelos quais você pode entender esse processo. Algumas pessoas me perguntaram, então, qual que é melhor, a incorporação inconsciente ou a incorporação consciente? Olha, isso é difícil falar sobre esse assunto. A maioria dos filósofos que tocavam nesse assunto preferiam a mediunidade consciente.
Por quê? Lembra que eu falei no último vídeo sobre a consciência ativa? Uma vez que você tem a consciência deste processo acontecendo, efetivamente ele está sendo validado dentro da sua alma. Uma vez que você incorpora inconscientemente, você não consegue tomar consciência desse processo acontecendo. Então pode ser que efetivamente ele não esteja acontecendo. É como a incorporação onírica. É possível uma incorporação quando você está em estado de sono, e é possível nessa incorporação em estado de sono você receber essa indução de luz da divindade? É possível. Mas o próprio Jamblico explica que é melhor você estar consciente do processo que está acontecendo. Por quê? Aí nós vamos entrar naquela história do qual é a diferença do animismo para a mistificação no processo de incorporação. Acho que eu vou dar até o título do vídeo, essa chamada. O animismo e a mistificação. Vamos lá. Como eu falei, esses termos, esse campo semântico é muito ruim. Eu não gosto desses termos para definir esses fenômenos mediúnicos. Animismo vem de ânima, vem de alma. Eu já falei aqui anteriormente no canal, várias vezes, que você tem que assumir uma visão animada de cosmos. A sua cosmovisão tem que ser animista, ou seja, você tem que entender que tudo tem alma, você tem que entender que tudo tem vida. Quando você usa esse termo animismo para este processo mediúnico, você quer dizer o quê? Que naquele fenômeno mediúnico existe mais da presença da sua alma, do seu ânima, do que da presença da divindade. E eu já vi muitos pais de santos dizer assim: o médium, quando fica com animismo, eu dou logo um tapa na cara dele. Bom, esse não é um bom pai de santo, esse não é um bom sacerdote. Você pode destruir a vida mediúnica de um adepto fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque 99, o demônio do gato mexendo ali na minha biblioteca. Peraí. Vamos lá, vamos voltar. Então, eu havia falado com vocês que a maioria das pessoas, quando começa no processo mediúnico, todo mundo começa com a incorporação consciente. E no início da incorporação consciente é muito difícil não haver animismo. É mais da alma do médium e menos da presença da entidade, da divindade. Na medida em que vai havendo um desenvolvimento, vai tendo menos da presença do médium, da alma do médium, e mais da presença da divindade. Então, se nesse processo você dá um tapa na cara do médium, como é que vai fazer? Será que ele vai ter coragem de continuar treinando e se desenvolvendo? Complicado. Então, no início da incorporação da maioria das pessoas, existe muito animismo. O animismo, ele não deve ser rejeitado como uma prática ruim, mas ele também não precisa ser incentivado. Você tem que se desenvolver a partir do momento em que existe mais da presença do divino na sua incorporação do que da presença da alma. A incorporação está muito melhor, certo? Que é diferente da mistificação. A mistificação é quando conscientemente o cara está fingindo. Isso sim deve ser desencorajado completamente. O cara está fingindo. Então, misticismo, dentro do misticismo vai vir aquela pergunta assim: sou eu ou sou a divindade? Todo mundo passa por esse processo. Você está lá dentro do processo de incorporação e no meio do trabalho vem: cara, isso aqui sou eu ou isso aqui é o Exu? Nesse processo, todo mundo fica encabulado com isso, mas isso é um processo saudável. Porque se você tem certeza absoluta que é você, isso pode ser mistificação. Se você tem dúvida, então isso é um animismo, ou seja, tem uma presença da minha alma, mas tem uma presença da divindade. Porque se você tem dúvida, irmão,
E se você é uma pessoa honesta, né? Imagino eu aqui que você é uma pessoa honesta. Então, se você é uma pessoa honesta com sua prática espiritual, com sua ancestralidade, com seu desenvolvimento mediúnico, e você tem essa dúvida, nesse momento, efetivamente, é porque nesse processo existe uma presença do divino ali, interagindo com a sua consciência, e você ainda não está 100% afinado com essa força, refinado, alinhado com essa força. Agora, se você tiver de sacanagem, se você for um desonesto, você vai saber, não tem nada da entidade aqui, é eu mesmo aqui conversando fiado, fingindo uma tosqueira danada. Isso não pode ser, isso é mistificação e não pode ser encorajado, certo? E por que trazer esse tema da mistificação e do animismo? Meus irmãos, porque o fenômeno mediúnico não é fácil de você tabular como um esquema numa tabela. Isso depende da pessoa, depende da profundidade de cada um. Então pode ser que muitas vezes dentro de um processo de animismo, onde uma divindade está trabalhando ali, a divindade sobe e o médium permanece no processo agindo como se fosse a entidade, mas ele mesmo já sabe que a entidade não está ali. Então daquele animismo isso virou uma mistificação. E pode acontecer do cara também, no meio da mistificação, for tomado pela divindade. E aí, aquilo vira uma incorporação consciente, depois semiconsciente e inconsciente. Efetivamente. Meus irmãos, vai dar 50 minutos de vídeo. Eu vou trazer aqui, no próximo vídeo, outras perguntas sobre a questão da incorporação, da mediunidade, que é um tema que vocês gostaram muito. E comentem aqui debaixo, façam as suas perguntas. Se forem boas, eu trago no próximo vídeo. Curte, compartilha e comenta. Axé.